Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa Palavra Viva. Hoje já estamos no Advento, essa semana já é a primeira semana do Advento. A semana que a igreja nos convida a voltar o nosso olhar, o nosso coração para a preparação para o Natal. Já é aquele momento que nós, além de prepararmos a nossa casa com as decorações, devemos também preparar o nosso coração para receber Jesus. A primeira semana, a igreja nos convida a lembrarmos da esperança, a lembrarmos da esperança desse menino que vem, deste Senhor que vem, a esperança de uma vida nova, a esperança de um mundo, de coisas novas, de uma conversão. O Advento também é um período de conversão. O Advento também é um período para a gente refletir no que fizemos no ano, dos propósitos que vamos fazer para o ano seguinte. Lembrando que no Natal o menino Jesus vai nascer de novo, né? Nós vamos comemorar esse nascimento do menino Jesus para ele renascer em nosso coração, para a gente fazer esse nascimento carinhoso do Jesus em nosso meio. Como nas nossas famílias, quando descobre que alguém está grávida e todos ficam ansiosos pela vinda desse bebê, a família toda se prepara o enxoval, prepara espiritualmente, se prepara ali quem vai ajudar a mãe, quem vai ajudar o pai, como serão os primeiros cuidados dessa criança. Precisamos também fazer de forma espiritual esse preparo no nosso coração para receber Jesus. Esse preparo no nosso interior, esse preparo de conversão, para que quando Jesus vier, quando este nascimento acontecer, isso transforme a nossa realidade, transforme de dentro para fora. Claro, cuidemos das nossas casas, vamos decorar a nossa casa, vamos colocar enfeites, colocar brilhos, luzes, mas nunca esquecendo que o principal é a espera pelo Senhor, o Senhor que está vindo ao nosso encontro. Em relação ao Evangelho de hoje, nós vamos ler o Evangelho e meditar um pouco, rezar um pouco sobre o Evangelho que está em Mateus 15, de 29 a 37. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar, neste deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois, pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E encheram 7 cestos com os pedaços que sobravam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis um evangelho muito rico e muito belo para a gente refletir nesse tempo do Advento. Nesse Advento, esse período do Senhor que vem, essa preparação, essa esperança que Jesus nos convida, a igreja nos convida a refletir nesse período. Primeiro que vamos contextualizar, Jesus estava caminhando, passando pelos povoados, né, andando aquele meio, pregando, anunciando, curando, até que ele vai nas regiões, né, às margens do Mar da Galileia. Ele se senta numa montanha
E ali ele vai pregando, ele vai anunciando, falando do reino de Deus. E as pessoas vão procurando Jesus. Multidões vão procurando. Cegos, mudos, coxos, doentes, muitas pessoas vão procurando Jesus. E Jesus estava ali, à disposição daquela multidão. É bom a gente, para tentar trazer isso para nossa imaginação, né? Trazer para nossa mente como que seria essa cena. Eu comparo isso àquelas cenas que a gente vê na televisão, por exemplo, a visita do Papa, Jornada Mundial da Juventude, aquele tanto de gente reunida para ver o Senhor, para ver o Papa passando, no caso aqui, para ver o próprio Jesus, para se encontrar com o próprio Jesus. As imagens que nós tínhamos antes da pandemia, né? As imagens do Vaticano, aquela praça lotada de gente, pessoas que estão lá querendo ouvir o Papa que é a autoridade que Deus deu para a igreja. Mas imaginem essa multidão procurando o próprio Jesus. Imaginem essa multidão fazendo esforço, sem se preocupar com comida, sem se preocupar com o sol, pessoas doentes, pessoas com vários problemas. Hoje, se a gente viver novamente essa realidade de uma visita de um Papa e ter que aglomerar, a gente ainda tem condições de levar uma mochilinha com bolachas, frutas, né? Uma bolsinha térmica para manter uma água mais ou menos fresca. Aquele povo daquela época mal carregava uma sacola com um pãozinho velho, porque eram dias de caminhada. Carregavam ali um pouco de água e olha lá. A gente ainda tem um protetor solar, um óculos escuro, um chapéuzinho. E aquele povo naquela época, com aquela esperança no coração, pessoas com o coração cheias de fé, porque o Messias estava ali, porque era alguém capaz de me curar, de transformar o meu coração, estava ali. E aquele povo ia ao encontro do Senhor. Aquele povo procurava o Senhor, mesmo com as dificuldades. Eles não se preocupavam com o que iam comer, com o que iam beber. Eles só queriam estar perto de Deus. Nesse sentido, esse povo que queria estar com Deus, nos leva também a refletir, será que a gente também quer estar com Deus? Será que estamos dispostos a fazer sacrifícios para estar mais perto de Jesus? Por muitas vezes nós pedimos muito, nós clamamos muito, fazemos, às vezes até murmuramos, reclamamos, porque a cura que nós gostaríamos não alcançamos, porque a graça de Deus que a gente precisa não vem, o pedido que eu faço a Deus não acontece. Mas será que eu estou disposta a passar pelos sacrifícios que aquele povo passou para poder chegar até a graça de Deus? Será que eu estou disposta a passar um dia inteiro com fome, com sede, debaixo de sol, mães carregando filhos doentes, amigos ajudando aqueles que não conseguem andar, que não conseguem falar? Se a gente comparar na nossa vida, claro, na nossa realidade de hoje, não estou dizendo para ninguém aqui enfrentar o sol, ficar o dia inteiro no sol sem comida e sem bebida, mas na nossa realidade de hoje, as pequenas dificuldades e as grandes dificuldades da vida, que às vezes o Senhor permite que a gente viva, será que a gente passa por elas, a gente vive elas com esse olhar, com esse entendimento espiritual, que Deus está permitindo esses sacrifícios para que a gente consiga chegar até a graça dele? Às vezes é uma doença na família, às vezes é uma rotina corrida, às vezes é uma dificuldade de dormir de noite. Não sei qual é a sua realidade, eu não sei quais são as suas lutas e dores, mas nós precisamos ter esse coração de que entende as dificuldades, entende as lutas diárias como algo que o Senhor permitiu para que a gente passasse por isso, ficasse mais forte, ficasse cheios de fé, para chegar até a graça do Senhor. Precisamos ter esse pensamento. Às vezes é isso que o Senhor quer de nós, para pararmos um pouco de murmurar, pararmos um pouco de reclamar, de
preparar o nosso coração com as dificuldades. As dificuldades existem não porque Deus nos quer nos castigar ou porque nós não merecemos as coisas boas, não é isso. As dificuldades existem porque se a gente vê uma dificuldade, se a gente passa por ela, se a gente luta, batalha, enfrenta essa dificuldade, depois dela nós seremos mais fortes. Se a gente mostra a nossa fidelidade a Deus. Um exemplo pequeno disso, mas importante. Quem nunca viveu dificuldades para ir a uma missa no domingo? Se a missa é de manhã, a gente tem dificuldade de acordar. Se a missa é depois do almoço, a gente está com sono. Se a missa é à noite, corre o risco da gente visitar um familiar, um parente, e aquilo ali, uma conversa render e a gente não conseguir chegar para a missa. São coisas pequenas, mas são sacrifícios, são dificuldades que nós precisamos estar dispostos a enfrentar para alcançar uma graça de Deus. Por isso hoje, uma das coisas que precisamos muito, muito mesmo, nesse período do Advento, nesse período de preparação para a vinda do Senhor, é refletir na nossa vida, na nossa história. Como que está a nossa vida? Como que está os nossos pequenos passos em direção a Jesus? Um outro ponto desse evangelho que nós precisamos considerar e considerar com muito carinho é que Jesus conta, né? Conta aqui no evangelho que o povo ficou admirado porque viram os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando, os cegos enxergando, e eles glorificaram o Deus de Israel. Eles glorificaram a Deus. Duas coisas muito importantes. Primeiro, a capacidade de se admirar com a bondade de Deus. Hoje nós vivemos num mundo com tantas dificuldades, com tantas lutas, tantas coisas ruins acontecendo ao nosso redor, que às vezes a gente só enxerga o mal, a gente só enxerga aquilo que está errado, a gente só enxerga as coisas de pior que estão para acontecer. Mas não, eles se admiraram com tudo que Jesus fazia. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, tenho certeza, se nós pararmos um pouco, tivermos uma vida de oração mais intensa e olhar ao nosso redor, nós temos condições de ver e admirar tantas coisas boas que o Senhor tem para nós. Tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez na nossa vida. Ao nosso redor, para os nossos amigos, para os nossos queridos, na nossa saúde. Faça esse compromisso nesse dia de hoje. Já uma preparação para o Advento. Anote, pegue um papelzinho ali, anote pelo menos 2 ou 3 coisas que você se admira com a bondade de Deus, seja na sua vida, seja de forma coletiva, comunitária, seja na vida de alguém que você gosta. Deus tem feito coisas boas o tempo inteiro, a gente que não vê mais, a gente que não enxerga mais, a nossa fé que não permite que a gente observe essas coisas. Né? A gente às vezes não tem visto aleijados sendo curados, cegos enxergando, mas também vimos outros milagres, pequenas curas no nosso dia, pequenos livramentos, pessoas que se livraram de acidentes. Quantas são as coisas boas que o Senhor mostra e que nós precisamos admirar. E um segundo ponto, para a gente encerrar esse primeiro momento, eles glorificaram o Deus de Israel. Precisamos voltar a esse hábito de glorificar a Deus, de bendizer a Deus. Coisa simples, alguém te pergunta, olá, tudo bem? Como você está? E aí a gente responde, eu estou bem, graças a Deus. Com a glória de Deus está tudo bem. Façamos esse exercício de colocar nas nossas frases, nos nossos diálogos, nas nossas conversas, com a graça de Deus. Com a graça de Deus, as coisas vão bem. E se não vão bem também, com a graça de Deus, a gente vai caminhando para que melhore. Já já a gente volta com o nosso programa Palavra Viva.
Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. Esse evangelho de hoje que nós falamos um pouco sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus que com pouco alimentou toda uma multidão que ia ao seu encontro, buscando a esperança no seu coração, os levava a buscar ao Senhor. E aí vamos passar para a segunda parte deste evangelho, essa segunda parte que também é encantadora, que também tem muito o que nos ensinar. Primeiro, Jesus, vamos retomando um pouco, Jesus estava no alto do monte, ele estava pregando, as pessoas estavam chegando, levando doentes, levando paralíticos, coxos, mudos, cegos, e Deus curava a todos, Jesus enxergava a todos. Falamos um pouco da nossa capacidade que precisamos melhorar, de se admirar com as obras de Deus e também de agradecer com o que Deus nos faz. E aí, nesse segundo momento, Jesus chama os seus discípulos. Jesus estava lá, pregou muito, Aí chega um momento que ele dá uma paradinha, ele chama os discípulos e fala com os discípulos que ele está preocupado com a multidão, ele tem compaixão daquela multidão. Porque já faz 3 dias que aquela multidão estava com Jesus e eles não tinham nada para comer. E Jesus não queria que eles fossem embora para casa com fome. Porque vamos pensar, se tinham 3 dias que eles estavam com Jesus e o Jesus estava no alto de um monte, às margens do rio, nas margens de um mar, no caso aqui o Mar da Galileia, provavelmente as pessoas já tinham caminhado muitos dias para chegar até ali. Ou seja, eles caminharam muito, ficaram lá 3 dias e ainda vão ter que caminhar muito para voltar para casa. E Jesus não queria que eles voltassem para casa com fome. Eles chamam os seus discípulos e falam: não quero que eles passem fome, não quero que eles esmaiem no caminho de volta. E aí os discípulos, muito com aquele coração humano, eu acho que eu faria a mesma coisa. Onde vamos buscar pão para tanta gente nesse deserto? Não é igual agora, se a gente precisar alimentar uma multidão, a gente vai correndo aqui no supermercado, vai em vários da cidade, compra as coisas ali de repente, se não tem dinheiro, compra no cartão de crédito, paga depois. Mas aqueles discípulos não, eles estavam perdidos no deserto. E aí Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Os discípulos, Os discípulos caminhavam com Jesus, eles carregavam uma coisinha ou outra. Quantos pães vocês têm? E os discípulos respondem: nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Jesus então pede que eles se sentem, recebe esses 7 pães, Eles entregam ali os 7 pães e os peixes. Jesus recebe esses pães e esses peixes, que não são muitos. Ele dá graças a Deus por ter esses pães e esse peixe. E aí ele divide. Ele divide aquele pão e aquele peixe. Ele dá para os discípulos dar ao povo. E todos que estavam ali, aquela multidão, foram alimentados. Eles comeram, se saciaram, ficaram satisfeitos e ainda sobraram 7 cestos. Como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que a preocupação de Jesus. Jesus se preocupa com os seus.
Jesus tem compaixão dos seus. Jesus vê as nossas dores, Jesus vê as nossas lutas, Jesus vê aquilo e Ele não vai deixar faltar o que é necessário para o nosso sustento. Seja uma necessidade física, seja uma necessidade espiritual, seja um alimento, seja um lazer, às vezes até sem a gente pedir. Eu não sei se aquele povo estava pedindo para Jesus comida, o Evangelho não diz. Mas Jesus, Ele vê a nossa realidade. E se Ele vê que é necessário, Ele provê. Ele faz o que for preciso. Se Jesus vê que é necessário o seu remédio, a sua comida, o seu descanso, o seu lazer, Ele vai te proporcionar, mesmo se você não pedir. Quantas vezes você já passou pela experiência de receber algo inesperado, um presente inesperado que te ajudou tanto, um consolo, uma viagem, um pequeno passeio, às vezes um picolé num calor? Deus te deu, sem você pedir, porque Deus é um Pai infinito de bondade e misericórdia. Ele vê os nossos corações e se Ele não te deu, meu irmão, mesmo se você pediu, se Ele ainda não fez, é porque não era necessário. Essa multidão precisava comer. Imagina, levaram um coxo, um aleijado até Jesus, ele foi curado e aí no caminho de volta ele cai, passa mal, adoece, desmaia, quebra o braço de novo. Claro que Jesus não ia permitir isso. Jesus sabe o que é importante, sabe o que é necessário. Um segundo ponto importante para a gente refletir também, ainda nesse evangelho, é que para Jesus multiplicar os pães e os peixes, multiplicar aquele alimento, Ele precisou receber algo. Ofertaram a Deus tudo que eles tinham, que eram tão pouco, 7 pães e alguns peixinhos. Quantas vezes Deus nos pede algo e nós não temos coragem de dar? E aí Ele só não multiplica porque a gente não deu. Ou porque não temos coragem, temos apego, apegamos às nossas coisas, apegamos aos nossos dons, apegamos ao nosso tempo, apegamos àquilo que nós gostamos. Por exemplo, quando Jesus pergunta quantos pães tem, eles podiam responder, não, nós temos 6, porque nós vamos dividir entre nós. Ou então, não, a gente só tem aqui 4, porque esse aqui é meu. Não, os discípulos deram tudo para Jesus. Tudo que eles tinham. Que nem para eles era o suficiente. A gente sabe que os discípulos eram 12. Eles tinham 7 pães, cada um ia comer o quê? Meio pão. Mas mesmo assim, eles deram tudo. Aí que tá. Às vezes a gente não dá porque a gente quer guardar para nós. A gente decide que a gente precisa e a gente se apega e a gente tem tanto medo de faltar que a gente não partilha. E porque a gente não partilha, a graça de Deus não vem. Ou então porque a gente acha que o que a gente tem é pouco. A gente esquece que Deus é Deus. A gente esquece que Ele é capaz de fazer milagres. Quantas vezes nós caímos nessa tentação também de, às vezes, o que eu posso oferecer para Jesus é ler em uma missa, em um domingo no mês. Ah não, mas meu tempo é tão corrido. Eu só posso ler uma vez, então é melhor eu nem ir, porque é tão pouco. Meu irmão, a gente não sabe o que Deus pode fazer com o nosso pouco, que pode ser o nosso tudo. A gente não pode subestimar a graça de Deus. A gente não pode ter esse apego. Pensa, eram tão pouco que Deus alimentou uma multidão e ainda sobrou. As graças vão acontecer, vão chegar até você. Basta você não se apegar àquilo como se fosse seu e basta você acreditar na graça de Deus. Ele vai fazer. Ofereça. Oferte a Deus o seu tempo. Oferte a Deus o seu dinheiro. Oferte a Deus os seus dons. Dê para Deus o pouco que você tem. Às vezes você está tão cansado, você não consegue mais. Dá mais um pouquinho, você consegue. E você conseguindo, Deus multiplica. Deus faz mais. Deus providencia mais. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão, pegou os pães e os peixes, deu graças. E os discípulos entregou às multidões. Olha que graça.
E é isso que Deus quer fazer com a graça dele na nossa vida. É isso que Deus quer de nós. Deus também quer que sejamos discípulos para ajudá-lo a distribuir o pão para o povo. Mas Ele também quer que a gente tenha esse coração para receber a graça de Deus. Receber esse pão, receber esse peixe, receber tudo isso que o Senhor tem, que o Senhor quer para nós. E aí eu quero te convidar, já caminhando para o final deste programa, a refletir um pouco sobre essas coisas que nós falamos hoje. Nós estamos aí no Advento, nesse tempo concreto de preparação para o Natal, de recebimento de Jesus, como eu já havia dito. Vamos pedir ao Senhor essa graça. Pedir ao Senhor essa graça de voltar naquilo que nós refletimos, a capacidade de admirar o bom e o belo de Deus, louvar a Deus nas nossas vidas, ofertar a Deus o pouco que tem, que com a nossa oferta Deus vai multiplicar, vai nos alimentar e a graça de Deus vai ser abundante, tanto para nós quanto aqueles que estão ao nosso redor e que também precisam da nossa oferta. Por isso, para encerrar este programa, eu quero te convidar a fazer essa reflexão, anota num papelzinho, faça um gesto concreto, faça um propósito de mudança de vida nesse final de ano, pedindo sempre a intercessão de Maria, Nossa Senhora, que com essa Ave Maria, essa graça chegue à sua casa, ao seu coração e você consiga, com a força do Espírito Santo, ser fiel nestes propósitos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada por estar conosco, por participar, por ouvir, por ver este programa Palavra Viva. Se você gostou, continue acompanhando. Que Deus te abençoe. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis, cuidado e amor na hora certa.